Hoje eu gostaria de ministrar, irmãos, sobre algo. Na verdade é uma palavra que Deus vem queimando no meu coração durante essa semana inteira. Na célula passada, na minha célula, eu fiz até uma introdução ali para os irmãos, sobre um pouquinho do que nós iríamos ministrar aqui hoje. E uma pena que muitos irmãos estão faltando. Se você está sentindo falta de algum irmão da sua célula, né, se possível no final do culto, mande uma mensagem para ele, falando: irmão, senti sua falta, aconteceu algum problema, alguma coisa. Não sei se os irmãos estão habituados com isso, mas é importante, todas as vezes que você não vir ao culto, que você nos procure, mande uma mensagem informando, porque talvez você não venha por enfermidades. E aí, se você não vem por alguma enfermidade, você falando antes do culto, nós podemos orar por você aqui. Amém? Então tem muitos irmãos que eu ligo durante a semana e eu pergunto: irmão, senti sua falta? Falou: pastor, eu estava muito doente na hora do culto, não pude ir. E aí eu falo para ele: mas por que você não falou? Que aí nós orávamos por você. Então eu não sei você, mas eu creio no poder da oração. Amém, irmãos? Então nós temos que ter mais prática, mais prática. Então quando o pastor fala para você assim na segunda-feira: eu senti sua falta, não é que ele está querendo pegar no seu pé, ou exigindo algo de você. Eu sei que hoje no nosso tempo ninguém gosta de prestar conta de nada, mas é um hábito que nós precisamos criar como igreja. Amém, irmãos? É um hábito que nós precisamos. Já pensou se eu, domingo, você chega aqui para o culto e olha para um lado e fala: cadê o pastor? Cadê o ministro de louvor? Cadê o irmão? Não, ninguém sabe onde está. Ninguém sabe o que houve. Então assim, eu sei que você sentiria mais falta se o pastor faltasse, ou se o irmão responsável pelo louvor faltasse. Mas eles têm a mesma importância aqui no culto do que você. Amém? Então eu quero que os irmãos comecem a mudar essa mentalidade de fazer as coisas assim ao relento, né? Como se você não tivesse que falar nada com ninguém, ou expressar o que você está passando para ninguém. Volto a dizer, ninguém quer controlar a sua vida, nem saber dela, né? Simplesmente nós nos preocupamos e queremos fazer o que Cristo falou, né? O autor de Hebreus, na verdade, fala o seguinte: admoesta, ajuda, auxilia aqueles que estão deixando de congregar, aqueles que estão deixando de ir no culto, ajuda ele. Mas como que nós vamos ajudar se nós não sabemos o motivo do qual o irmão não veio? Então tem muitas coisas que impedem você de não vir ao culto, de não ir à célula. E eu sei inúmeros, e poderia mencionar uma série deles, mas acredite em mim, a maioria deles teria como você dar um drible e ir, e participar. Amém? Então, talvez é só uma questão de você ser ensinado, de você aprender como lidar nessas determinadas situações, para que você não deixe de desfrutar o melhor de Deus. Eu digo isso porque aqui a palavra do culto vai ser gravada, mas não é a mesma coisa. Você vai ouvir na sua casa, é totalmente diferente do ambiente de você ouvir aqui. E eu vou dizer para os irmãos, essa mensagem que eu vou pregar para você hoje, você é muito privilegiado de estar aqui. Quantos creem nisso, diga amém. Eu digo porque o Senhor falou muito no meu coração, e eu creio que Ele vai falar muito no seu coração hoje também. Amém? Então, antes de começarmos essa ministração, feche os seus olhos, vamos orar, vamos declarar que o Senhor é bom, que nós estamos abertos para receber a sua mensagem. Amém? Feche os seus olhos. Pai, nós declaramos nessa hora, declaramos, Senhor, que nós somos guardados, nós somos protegidos, ó Deus, de todo o mal. Protege a vida de cada um daqueles irmãos que não puderam vir. Se há algum deles, ó Deus, que não veio por causa de enfermidade, visita-o, ó Deus, ali onde ele está. Protege, ó Deus, a vida dos teus filhos. Que cada um que está aqui hoje possa sair daqui também edificado com essa palavra, seja totalmente enriquecido com o teu poder, em nome do Senhor Jesus. Quantos estão abertos, diga amém. Aleluia. Hoje eu queria compartilhar com você
um pouco sobre maturidade espiritual. Diga comigo, maturidade espiritual. É muito importante que nós saibamos qual espírito nós possuímos. Quando eu digo espírito aqui, eu não estou falando de anjos ou demônios, não é isso que eu estou dizendo. A Bíblia chama de espírito a sua disposição, a sua postura, a sua intensidade, a sua disposição mental. A Bíblia chama isso de espírito. Vou te dar um exemplo. Quando o povo entrou ali na terra de Canaã para espiar, apenas 2 daqueles espias voltaram com um testemunho de que a terra era boa. Os demais falaram, é boa, mas tem muito gigante lá, nós entrarmos lá, nós vamos morrer. E aí, a Bíblia diz que houve um espírito diferente em Calebe. E ele fez calar todos os outros. Ou seja, aqueles que estavam com a palavra, com um espírito de engano, com um espírito de falta de fé, Calebe ousou mandar que eles calassem. Ou seja, houve um espírito ali. Esse espírito nos fala de intensidade. Houve uma postura, um posicionamento. Então, nós precisamos, como seguidores de Cristo, saber qual é o espírito de Cristo. Qual é o posicionamento de Cristo. Se você está passando por determinada área na sua vida, qual deveria ser o seu espírito, o seu posicionamento? Eu gostaria de ler com você um texto, lá em Lucas capítulo 9, versículo 54. Lucas capítulo 9, versículo 54. Olha que texto. Antes de lermos, deixa eu te falar o que está acontecendo. Jesus estava pregando ali próximo a Samaria, a terra dos samaritanos. Ele pregou, fez muitos milagres e estava muito cansado. Estava procurando um lugar para repousar, um lugar para passar a noite. Naquela época, até hoje, os orientais, eles têm uma prática de serem hospitaleiros. Então, se alguém chega lá pedindo dormida, pedindo comida, pedindo um lugar para repousar, eles vão receber. Eles vão ter uma disposição em ajudar. Faz parte da cultura. Eu sei que aqui no Brasil não é tanto assim. Primeiro você tem que saber a identidade, onde é que você veio, se é ladrão. Não sei, esse aqui está com a cara estranha. É muito difícil você receber alguém na sua casa. Mas lá não, lá é comum, né? E nessa época aqui de Cristo era muito mais comum. Mas qual foi o problema? Os samaritanos não quiseram hospedar Jesus. Olha só, não quiseram receber o próprio Filho de Deus. Olha só o que aconteceu. Os discípulos, Tiago e João, perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumir eles? Ou seja, eles ficaram tão indignados, talvez você ficaria também. Como? Eu estou aqui cansado, precisando de um lugar para dormir, e ninguém me dá um lugar. Eu pago se for preciso, mas eu preciso de um lugar para dormir. Ninguém deu, ninguém cedeu. Os discípulos ficaram tão indignados, mas tão indignados, que eles olharam e falaram, mestre, quer que a gente ore e manda fogo consumir eles agora? Fogo cair do céu agora e matar eles todos? Olha a resposta de Jesus. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu. E voltando-se, os repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois. Vocês não sabem de qual espírito são. Vocês não sabem o que vocês estão falando. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Então, eles não quiseram receber Jesus. Os discípulos se indignaram, falaram, vamos mandar fogo aqui e queimar tudo.
Jesus falou: vocês não sabem ainda que espírito sois. Vocês não sabem a quem estão servindo. Por que vocês não sabem? Porque o Filho do Homem não veio para destruir os homens, mas sim para salvar. Salvar. Então, eles queriam trazer julgamento, condenação sobre aquele povo, por causa da postura deles. Mas preste atenção, nós não estamos aqui para condenar ninguém. Não estamos aqui para julgar ninguém. Quando você julga alguém, você está se colocando acima do próprio Deus. Então, quando você se pegar julgando alguém, a atitude de alguém, cale-se. Porque nem o Senhor veio fazer isso. Nem Jesus veio fazer isso. Não estamos no tempo de juízo. Vai ter o dia que Deus vai julgar cada um pelo que fez ou deixou de fazer aqui na terra. Mas não é esse tempo. Nós, como seguidores de Jesus, não estamos aqui para julgar ninguém. Ninguém. Estamos, na verdade, dando seguimento ao ministério de Jesus. Nós não fomos chamados para derramar fogo sobre a cabeça de ninguém. Eu sei que tem muitos crentes que são assim, né? E ele fala: Deus vai pesar a mão sobre você, miserável. Você não sabe com quem que você está lidando. Imagina se Deus pesa a mão em alguém. Se Deus pesar a mão em alguém, destrói ele. Entende? Deus não precisa nem pesar a mão, basta falar. Mas Deus não está aqui para fazer isso. Nós temos que entender, que compreender que não estamos mais debaixo de juízo. Jesus, Ele não veio julgar, Ele não veio condenar, Ele veio salvar os perdidos. Ele mesmo falou, eu não vim julgar, eu não vim condenar, eu vim para trazer salvação à alma dos perdidos. Quantos vivem julgando muitas vezes pessoas porque são homossexuais, ou porque ainda estão na prática do pecado. Eu já vi pessoas julgarem aquele João Willis, aquele deputado, ex-deputado, não sei, e morre de raiva do cara. Esse aí tinha que queimar no mármore do inferno. Eu já vi muitos crentes falarem. Se dependessem deles, ele já estava condenado. Mas nós, como aqueles que têm o Espírito de Cristo, precisamos agir como Cristo age. Alguém pode falar: pastor, mas ele é muito mau. Ele fala muita coisa ruim, ele é muito ruim. Pois é, eu quero dizer que você também é. Pastor, você está dizendo que eu sou pecador? Igual o Jean Willis, não. Uai, quantas vezes o seu pecado, às vezes até pior do que o dele. Tem um momento que Jesus chegou na cidade de Cafarnaum, preste atenção. E Jesus fez muitos milagres ali em Cafarnaum. E o povo expulsou Jesus de lá. Não receberam Jesus. Não queriam que Jesus estivesse ali. Sabe o que Jesus falou? Se em Sodoma e Gomorra, que era onde estava um monte de gente, igual o Jean Willis, se tivesse feito em Sodoma e Gomorra os mesmos milagres e sinais que foram feitos aqui, Sodoma e Gomorra tinham se arrependido e muitos tinham sido salvos. Em outras palavras, o que o Senhor está dizendo? Que o pecado de Cafarnaum era muito pior do que o pecado de Sodoma e Gomorra. Muito pior. Não aceitar Jesus, não reconhecer o que Jesus fez, é muito pior do que ser homossexual. Para você ter ideia. Pelo menos com base nesse texto que eu acabei de mencionar. Muitas vezes nós temos o espírito de julgar, amaldiçoar aqueles que estão perdidos. Mas Jesus é aquele que pega a prostituta que está lá a ponto de ser apedrejada e fala para ela: vai, porque nenhum dos teus acusadores estão aqui, nem eu te condeno mais. Vá e não peques mais.
Você não precisa mais viver assim, debaixo desse jugo. Ou seja, nós que possuímos o Espírito de Cristo, não estamos aqui para derramar fogo na cabeça de ninguém, para dizer que alguém vai para o inferno, para dizer que alguém não tem mais salvação, para dizer que alguém não tem jeito. Quem é você para dizer isso? Nós não somos portadores de maldição. Nós não somos portadores de condenação. Nós somos portadores do Evangelho. Nós precisamos ter o Espírito de Cristo fluindo dentro de nós e através de nós. Diga amém. O Espírito de Cristo precisa fluir dentro de nós. Então veja, eu sei que muitos ficam, tinha que ter uma lei que proibisse isso aí, não tem jeito. Se a lei mudasse o comportamento de alguém, no tempo de Moisés não tinha ninguém cheio de pecado, porque lá a lei estava escrita em tábuas. Mas era um momento onde parece que as pessoas mais se rebelavam, mais se levantavam, mais pecavam. A lei estava lá, a lei não muda ninguém, meus irmãos. Talvez você tenha um pensamento, vamos pôr um povo tudo crente agora para governar e o país vai mudar por completo. Não vai. Infelizmente. Por que que não vai? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O diabo está à frente do governo desse mundo, do sistema desse mundo. Então não seja daqueles que fica achando que a lei, o proibir coisas, vai mudar alguma coisa na sociedade. Não vai. Só o Espírito Santo pode mudar a vida de alguém. Só o Espírito Santo pode transformar a vida de um homossexual, de uma lésbica, de um drogado, de um viciado, de um viciado. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Só o Senhor. Então a única esperança que há nesse mundo é Cristo. E nós, como servos de Cristo, precisamos ser portadores do Espírito de Cristo. Precisamos agir como Cristo agiu. Eu fico olhando tantas pessoas nesse momento de pandemia. Esses dias chegou um lá, crente, falando: ei pastor, nós estamos vivendo uma condenação de Deus, um juízo de Deus, hein? Deus está mandando juízo sobre nós. Eu falei: filho, imagina se Deus está preocupado em julgar alguém agora. Não é o tempo. Vai ter um momento que Deus vai julgar. Mas isso é depois que houver o arrebatamento, depois que Cristo vier. Para de achar que toda atrocidade é por conta de Deus e botar tudo na conta de Deus. Mas Deus permite. Sim, Deus permite, mas Deus permite que você acorda todo dia também. Deus permite que o sol se abra para você todo dia também. Deus permite que você acorde respirando, cheio de vida também. Qual que é o problema? Tudo que é ruim nós botamos nas costas de Deus, mas o que é bom não engrandecemos a Ele. Aí Deus fica como aquele que fica brincando de derrubar avião, brincando de matar gente, brincando de... Deixa eu ver se esse vírusinho aqui mata um monte. Imagina, Deus tem mais o que fazer. Deus quer salvar os homens. Tem muito mais coisas boas que Deus faz conosco do que coisas ruins que Ele permite. Quem está me entendendo, diga amém. Então não seja aquele que vive colocando coisas ruins nas costas de Deus. Seja aquele que puxe sempre para o amor de Deus. Eu sei que a tendência nossa é de achar que quanto mais condenamos, mais a pessoa vai mudar. Para de fazer isso, pecador miserável. Você vai queimar no inferno se você continuar fazendo isso. Essas coisas não mudam ninguém, sabe por quê? O diabo fala isso todo dia para ele. O diabo condena você todo dia. Porque esse é o nome do diabo. A Bíblia diz que o nome dele é Ra-Satã, que significa o acusador, o condenador. O diabo já é o que condena, já é o que acusa. Pastor, então o que eu tenho que falar? Você tem que falar o que você quer ver. Não haja assim. Deus já morreu por você, mandou o filho dele no seu lugar. Para de agir desse jeito, isso não corresponde ao que você é. Você é filho amado de Deus. Para de agir assim. Você é muito amado por Jesus.
Você é muito perdoado por Jesus. Quando você nem era vivo ainda, quando você nem tinha nascido ainda, Jesus já tinha morrido por você, porque Ele morreu há 2000 anos atrás, mas Ele já morreu por você na cruz, porque Ele morreu por todos. Mostre para a pessoa o quanto ela é amada. O que muda as pessoas não é dizer o quanto elas são ruins, porque se fosse assim, todo pai mudava o filho, e não muda. Quantos pais falam, menino teimoso, e o menino continua teimando. Ah, menino, fala para ele, ô filho, você é tão obediente, isso não convém com você. Comece a declarar o que ele é em Deus. Comece a declarar o que você quer ver em Deus, na vida dele. E com certeza, meus irmãos, a mudança virá, porque é isso que muda as pessoas. Quem está me entendendo, diga aleluia. Então seja o que mostre Cristo para as pessoas. Eu gostaria rapidamente de compartilhar com você 3 coisas que o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo precisa fluir em nós. Primeiro, temos que ser pessoas que não expressem palavras de acusação e condenação. Se nós queremos ser parecidos com Cristo, nós temos que condenar menos, porque Cristo não veio condenar ninguém. Precisamos parar de condenar as pessoas. Precisamos parar de lançar fardos sobre as costas das pessoas. Mas eu preciso trazer uma observação. O fato de o Senhor não acusar, não quer dizer que Ele concorde com tal ato. Jesus não condenou a mulher que foi pega ali num ato ali, né? A prostituta. Ele falou, vá e não peque mais. Ou seja, Ele não condenou, mas Ele também fez uma exortação a ela, falando, você não precisa andar mais nesse caminho. Você não precisa mais andar por esse trilho. Portanto, quando você lida com alguém que é pecaminoso, que vive na prática do pecado, não seja aquele que lança fogo na cabeça dele, igual Pedro, igual Tiago e João. Senhor, vou orar para o fogo cair na cabeça dele? Não, esse não é o Espírito de Cristo. Nós oramos é para que ele se converta, para que ele tenha uma experiência genuína com o amor de Deus. Amém, irmãos? Mas existem pessoas que estão dentro da igreja e que muitas vezes são religiosas, são como os fariseus. Você sabe, Jesus, se teve alguém que Jesus falou duramente, não foram os pecadores. Com os pecadores, Jesus sempre teve uma palavra de perdão. Sabe quais foram as pessoas que foram mais exortadas por Jesus? O fariseu, religioso. Por quê? Porque ele se via como bom, mas por dentro dele tinha só lixo. Julgava os outros, se considerava maior e melhor do que os outros. Nós precisamos sim exortar essas pessoas. Temos que ter o Espírito de Cristo, mas o Espírito de Cristo muitas vezes é para arrancar do nosso meio palavras de acusação. Quantos irmãos vivem preocupados de como que o outro está vestindo, como o outro está andando, de como o outro está lidando. Eu lembro um tempo, nós fizemos uma viagem, eu, minha esposa e minhas filhas, primeira vez eu acho que nós viajamos, assim, juntos para tirar férias mesmo, né? E, na verdade, fomos para uma conferência lá em Goiânia, de pastores, ficamos na conferência, depois ficamos uns 5 dias lá. Um irmão tinha um apartamento lá, cedeu para nós ficamos lá, curtimos um pouco. E aí, muitos irmãos mandavam, nossa pastor, que bênção, você merece, vocês merecem esse tempo de festa, esse tempo de férias, esse tempo de alegria. Mas aí muitos ficavam falando uns para os outros aqui, está gastando nosso dinheiro, esses miseráveis. Está gastando o dinheiro da igreja aí, só pode, porque não é possível, não tinha dinheiro para nada, reclamando de tudo. E agora arrumaram dinheiro da onde?
Então as pessoas tendem muito a julgar a prática dos outros. Sabe lá ele quanto tempo que nós juntamos o dinheiro para fazer aquela viagem? Quantas pessoas julgam o seu próximo e difamam e criticam? Oh, irmãos, que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. Então nós temos que nos ver como menores do que os nossos irmãos. Quantas vezes a nossa postura é de nos acharmos melhores do que outros, de nos vermos como melhores, mas o Espírito de Cristo não é assim. Além de não condenar, de não acusar, o Espírito de Cristo, ele vem e ele se mostra como menor. Cristo foi aquele que abriu mão da glória e veio morar conosco aqui na terra e morreu por nós. Cristo veio para servir a mim e a você e toda a humanidade. Tem um exemplo que eu gostaria de te dar, o exemplo de Paulo. Tem 3 ocasiões na vida de Paulo que eu fico impressionado como que esse homem cresceu desse jeito. Como que esse homem avançou em Deus. Como que esse homem amadureceu em Deus. Porque ele era um perseguidor de crente, ele matava crente, meus irmãos. Ele chegava numa reunião dessa aqui, via os crentes reunidos, puxava pelo cabelo e matava. Matava. Paulo era um perseguidor da igreja. E aí, Paulo agora converte. Ele tem uma experiência com Jesus. Talvez alguém falasse, esse aí não tem jeito. Mas teve, Jesus apareceu, transformou a vida dele. Se tornou em um dos maiores pregadores do Novo Testamento. Mas olha qual foi a postura de Paulo. Mesmo sendo aquele que mais escreveu livros, mais abriu igrejas, mais provou, na minha opinião, dos milagres da parte de Deus, que mais foi usado pelo Senhor, olha a postura dele, 1 Coríntios 15, versículo 9, 1 Coríntios 15, 9, olha o que diz, isso aqui é ele mesmo falando. É interessante eu ressaltar, porque naquele tempo, as pessoas não falavam as coisas da boca para fora. Isso aqui ele está falando não como uma frase de efeito, um negócio que é bonitinho, vou falar para me criar uma moral. Não, ele falou isso aqui do fundo do coração. Olha o que ele diz, porque eu, Paulo, sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Olha a postura desse homem. Ele se via como o menor dos apóstolos. Como o menor. Isso aqui não é uma falsa modéstia. Ele se via de fato assim. Como é difícil nós nos vermos menores do que os nossos irmãos hoje em dia. Nós queremos no mínimo ser iguais. O que é isso? Não, eu tenho que ser tratado igual todo mundo. Eu sou igual todo mundo aqui nessa igreja. Porque hoje em dia a sociedade criou isso. Eu tenho que ser igual todo mundo. Mas na verdade a postura de Cristo não é de ser igual, é de se ver como menor. Como menor. Como que está para servir. Como que está ali servindo. Paulo estava crescendo em Deus, mas o fato dele crescer, a visão que ele tinha é que cada vez mais ele se tornava menor. Quando faltou um escravo para lavar os pés dos discípulos ali na ceia e os pés de Jesus, nenhum dos discípulos se viu como menor a ponto de lavar os pés uns dos outros. Talvez um ficou olhando e falou, aquele ali é menor do que eu, que é isso, eu não vou lavar o pé dele. Que isso, olha só eu sou Paulo, eu sou Pedro. Aí o João falava, não, eu sou amado de Jesus. Imagina se eu vou pegar no pé sujo de Tiago para lavar. Não, eu sou melhor do que ele em alguma coisa. Mas aí aquele que veio para ser o menor, que era Jesus, que de fato era o maior ali, era o que mais merecia ser honrado, porque era o Filho de Deus, qual foi a postura dele? Pegou a bacinha, vestiu-se ali, cingiu-se de uma roupa de escravo, colocou uma toalhinha
e lavou os pés de cada discípulo. Quando ele chegou para Pedro, Pedro ficou assim, sem palavras, e fala: Senhor, mas eu que deveria lavar os teus pés, o Senhor não pode lavar os meus pés. O que é que Jesus respondeu para ele? Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Em outras palavras, você precisa entender, Pedro, que eu vim aqui para servir você. E para você entender melhor, nós estamos aqui servindo e buscando um Deus que tem prazer em nos servir. É um Deus que está servindo você de tamanho amor. Ou seja, o cristianismo não é de fato nós servirmos a Deus, e sim nós entendermos que Ele nos serviu, e Ele nos serviu da melhor forma, Ele entregou a sua vida em função da nossa. Isso é tremendo, meus irmãos. Não sei se você está conseguindo enxergar o tamanho disso, a grandeza disso. Cristo, sendo o próprio Filho de Deus, veio nos servir. E hoje nós estamos sendo servidos por Ele. Nós servimos um Deus que nos serve, amém? E sabe de uma coisa? Jesus não só serviu quando lavou os pés dos discípulos ou quando morreu por nós na cruz. A Bíblia diz que quando houver o arrebatamento, Jesus vai se revestir de uma roupa e Ele vai servir os seus filhos. Ou seja, mesmo depois da glória, mesmo depois que nós formos arrebatados, Cristo vai estar ali nos servindo. Imagina uma condição dessa. Eu e você vamos ficar pensando assim: nós é que temos que servir, Senhor. E Ele vai falar: pois é, mas eu é que vim aqui para servir você, porque eu me considero menor do que você. Esse é o Espírito de Cristo. Não é o espírito de se exaltar, de achar o melhor. Não, Ele veio e se viu como menor. Ele não se vê como maior, Ele veio para servir a mim e a você. E Ele serviu tanto que entregou a sua própria vida em nosso lugar. Você consegue entender a grandeza disso que eu estou falando para você hoje? Mas Paulo não para de crescer. Ele fala: eu sou o menor dos apóstolos. Talvez você é líder aqui na igreja, você tem essa postura: eu sou o menor dos líderes. Esses líderes que tem aqui, de fato, eu sou o menor deles. Mas Paulo teve uma visão muito além. Efésios 3:8. Efésios 3:8. Diz assim, Efésios 3:8. A mim, o mínimo ou o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Paulo se viu lá no texto que nós lemos anteriormente como o menor dos apóstolos. Mas agora ele cresceu mais. Mas parece que piorou, pastor, porque agora ele diz que é o menor dos crentes. É o menor dos santos. É o menor dentre os irmãos. Como pode um homem que abriu esse tanto de igreja, que fez tanta obra, se falar que é o menor dentre os irmãos? Que é isso? Isso só pode ser uma falsa modéstia. Não é. Paulo teve uma revelação tão grande do quanto a graça de Deus tinha sido derramada sobre ele, que ele se viu como menor no meio da igreja. Sabe quando é que nós de fato temos o Espírito de Cristo? É quando você se vê como menor entre os irmãos. Dá uma olhadinha para o lado aí. Você se vê como menor ou como maior do que esse irmão que está do seu lado aí? Talvez você pense assim: não, pior do que esse aqui eu não sou não. Posso ser pior do que fulano, mas aquele ali é pior do que eu.
Mas o Espírito de Cristo, que Paulo compreendeu, levou ele a perceber que ele era o menor dos irmãos. Ou seja, ao fazer isso, ele não estava debaixo de condenação, ele não estava se acusando, não. Ao fazer isso, ele estava magnificando a graça, ele estava dizendo: eu fui muito alcançado pela graça, porque eu sou o menor dentre os irmãos, e Cristo ainda me usa para pregar o Evangelho. Essa era a visão de Paulo. Antes dele crescer, a visão dele era apenas que ele era o menor dentre os apóstolos. Mas agora ele cresceu mais em Deus. Cresceu mais, isso aqui é depois dessa primeira situação. E agora ele não se vê mais como menor do que os apóstolos simplesmente. Ele se vê como menor dentre os irmãos salvos de toda a terra. Ele falou: eu sou o menor, porque olha quanta graça que pode ser derramada sobre a minha vida. E aqui nós vemos um princípio: quanto mais você se diminui em Deus, mais o Senhor vai derramar riqueza sobre a sua vida. Quanto mais você se humilha, quanto mais você se vê como menor, mais o Senhor vai derramar a grandeza dele sobre você. Mas esse homem cresceu mais ainda. Eita, pastor, e agora? Como que ele cresceu desse tanto? O que foi agora? Para onde? Não tem mais para onde crescer. Tem. 1 Timóteo 1,15. Vamos ler lá. 1 Timóteo 1,15. Primeira Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Olha o que Paulo fala: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Meu Jesus, ele não está se vendo mais como o menor dos apóstolos, nem como o menor dos crentes. Ele está falando que é o pior dentre os pecadores. Alguém pode dizer: pastor, mas o senhor não vive dizendo que nós agora não temos mais pecado em Cristo Jesus? Por que que Paulo está se vendo como o menor dos pecadores? Paulo está se vendo assim porque ele reconheceu que na carne dele não tinha bem nenhum. Só tem coisas ruins na carne dele. Por isso que ele foi tão amado e alcançado pelo amor de Deus. Ele está falando isso aqui porque ele compreendeu. Não tem limite para esse cara crescer. Mas quantos crentes se veem como melhores do que os que estão lá no mundo? Que julgam os que estão lá fora. Que lançam fardos sobre aqueles que estão lá, passando por dificuldades. A conclusão que Paulo chegou no final da vida dele foi entender que ele era o principal entre os pecadores, porque ele foi muito amado. O Deus que nos dá graça, o Deus que nos dá o amor, Ele nos dá vida a partir do momento. Quanto mais você se vê como menor, mais o Senhor expressa dentro de você o Espírito de Cristo. Porque Cristo, sendo o Filho de Deus, abriu mão, se esvaziou, negou-se a si mesmo e morreu na cruz no nosso lugar. Na verdade, o que Paulo está tendo aqui é o Espírito de Cristo, meus irmãos. Mas isso não significa que Paulo era passivo, tolo. Ele falava e fazia o que era necessário para a igreja. Tem uma postura de Paulo, e eu gostaria de encerrar falando para você isso, que é uma postura que nós também precisamos ter, porque foi a mesma postura de Cristo. 2 Timóteo 4,14. 2 Timóteo 4,14. Quem está entendendo, diga aleluia. Fala para o seu irmão aí, diga: eu sou menor do que você.
Foi fácil ou foi difícil falar isso? Ou você falou fingindo, tipo assim, que isso, eu sou melhor do que ele. Olha o que ele fez comigo. Pois é, quanto mais você conhece Cristo, mais você se vê como menor. 2 Timóteo 4,14. Tem um episódio na vida de Paulo, no final da vida dele. Ele já está tipo assim, falando para Timóteo: Timóteo, vem ter comigo, vem me visitar, porque eu estou prestes a ir para o Pai. Traz minha capa, traz meu livro, traz os pergaminhos. E ele está se despedindo aqui de Timóteo. Ele está orientando, passando algumas orientações para o seu discípulo. Olha o que ele fala. Parece que Paulo aqui se esqueceu. Alguém fala: ei, pastor, Paulo começou bem e terminou mal, hein? Mas aí não lê o contexto. Não lê tudo. Olha só. Alexandre, o latoeiro é que mexia com latas. Ok? Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Eu já vi muitas igrejas usando esse texto aqui, falando assim: meu filho, Deus, você vai pagar por isso aí que você me fez. Deus vai lançar a paga sobre o que você fez comigo. Ai de ti. A pessoa falta sair dali direto para queimar no inferno. E aí as pessoas usam essa passagem e dizem que Paulo está amaldiçoando o camarada por algo que fez com ele. Mas não é isso. Será se era isso de fato? Será se Paulo perdeu o Espírito de Cristo no final da vida? Tem um exemplo, que é o exemplo de Estevão. Não sei se você já ouviu falar, foi o primeiro homem a morrer pelo nome de Cristo. A Bíblia diz que ele estava falando de Jesus e as pessoas tamparam os ouvidos e começaram a apedrejar ele, mandando ele calar a boca, e lançavam pedra. Sabe qual foi a frase dele? Está lá em Atos 7,60. Não precisa abrir, eu vou ler aqui, que aí já deixa aí. Diz assim: então, ajoelhando-se, clamou ele em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Não lhes imputes este pecado. Quem mais falou essa mesma frase, meus irmãos? Quem? Jesus. Quando aqueles soldados estavam crucificando Jesus, levando ele, o que que Jesus falava? Pai, não lhes imputes este pecado. Em outras palavras, não leve em conta. Eles não sabem o que fazem. Quando Jesus e Estevão tiveram essa postura, eles estavam dizendo o seguinte: o Senhor pode julgar eles com relação a qualquer outra coisa, qualquer outra atitude que eles tiveram, mas com relação a essa atitude que eles estão tendo comigo, eles não precisam ser julgados por isso, Jesus. Libera eles desse pecado. Foi isso que Jesus falou. Eu sei que tem gente que pensa assim, né? Eita, esse povo que crucificou Jesus vai pagar tintim por tintim, centavo por centavo. Eu acho que Jesus mesmo lá naquele dia vai pegar o prego e arrumar na mão de cada um assim. Tchá! Eu já vi gente falando isso. Mas, na verdade, esse não é o Jesus que você serve. O Jesus que eu e você servimos é aquele que os soldados estão empurrando o prego na mão dele, e ele está dizendo: Senhor, por esse pecado aqui não precisa condenar eles, porque eu estou morrendo por ele. Senhor, não precisa julgar ele com esse pecado, isso aqui não ponha na conta dele. Não ponha na conta deles isso daqui. Esse é o Espírito de Cristo. Alguém pode falar: pastor, aí, então Paulo perdeu o Espírito de Cristo. Na verdade, vamos terminar de ler o contexto. Eu vou te explicar do que Paulo está falando. Verso 15. Eu sei que quando você pega alguma parte assim exclusiva, pode dar a entender uma coisa totalmente diferente. Olha o que diz: tu guarda-te, ele está falando para Timóteo. Tu, Timóteo, guarda-te também dele, de Alexandre, né, o latoeiro, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: esse Alexandre, latoeiro,
ele se levantou fortemente contra a nossa palavra, contra a mensagem que nós pregamos. Que mensagem? A mensagem do Evangelho. Ele se levantou fortemente contra a palavra que pode transformar vidas. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que o pecado dele que vai ser julgado não é por aquilo que ele fez com ele, mas sim por aquilo que ele estava fazendo com a mensagem. Porque muitas pessoas deixaram de desfrutar das riquezas do Evangelho por causa dele. E aí ele está dizendo, ele vai ter que prestar conta de cada um desses que deixaram de ouvir por causa dele. Ele vai sofrer a paga, porque se levantou contra o Evangelho. Pastor, onde que tem a prova disso? Vamos ler o próximo. Olha a postura de Paulo, de Cristo, a mesma postura de Cristo. Ninguém me assistiu ou me deu assistência na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. É incrível como que no final da vida de Paulo, ele estava aqui agora sozinho, desamparado. Ninguém veio em favor dele. Ninguém veio defendê-lo. Ninguém veio em favor dele. Aí, olha só a palavra que ele lança no final. Que isto lhes não seja imputado. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: com relação ao Evangelho, Senhor, ele se levantou contra a mensagem, contra a palavra, dá a paga que ele merece. Mas com relação a mim, ao que fez comigo, àqueles que me abandonaram, desprezaram, me deixaram, não lance peso sobre eles, não impute sobre eles esse pecado. Mas esse povo aqui que Paulo está dizendo, eram os romanos. Esses romanos apedrejaram, esse povo lançou Paulo na cadeia, açoitou ele, bateu nele, esmurrou ele. E o que é que ele está dizendo? Senhor, não lhe imputes esse pecado, não lance isso aqui sobre as costas dele. Eu te pergunto, é o mesmo Espírito de Cristo, sim ou não? Sim. Qual que é o problema na maioria das vezes? Nós temos um zelo exagerado com relação a nós, mas não estamos nem aí para as pessoas falarem mal do Evangelho, falarem mal da mensagem. Tem gente que se alguém tocar no nome dele, falar alguma coisa para ele, ou se quer exortar ele, ele fala, quem essa pessoa pensa que é para falar assim comigo? Porque eu sou uma pessoa intocável. Mas aí alguém chega e fala que Jesus salvou ninguém, não. Essa historinha aí em quadrinho que diz que Jesus morreu pelo pecado de todos, que isso é conversa para boi dormir. Aí ele ouve aqui, é mesmo, né? Pois é, pois Paulo tratou severamente Alexandre, porque ele se levantou contra a mensagem. Mas quando as pessoas abandonaram ele, falaram mal dele, o que ele fez? Libera, Senhor. Libera esses. Não imputa sobre eles esse mal, esse pecado. Então esse tem que ser o nosso coração. Temos que ter um zelo pela palavra. E não um zelo pela nossa própria imagem. Olha, irmãos, eu vou ser bem sincero com você. Não importa o que você faça, as pessoas vão continuar vendo erros em você. Eu digo isso porque antes de Jesus veio João Batista. João Batista era o precursor, é o preparador do caminho. Sabe o que eles falavam de João Batista? Esse aí vive comendo gafanhoto, esse cara aí tem demônio. Esse cara é um louco. Vive no deserto comendo gafanhoto. Ele só pode ser maluco. Aí veio Jesus, a Bíblia diz que Jesus comia e se assentava junto com os pecadores. O que eles falavam de Jesus? É um bebedor de cachaça esse daí. Comelão, esfameado. Ou seja, um comia pouco, falaram mal. O outro comia muito, falaram mal do mesmo jeito. Um se vestia com pano, com pelo de camelo, o outro se vestia como eles, mas ambos foram negados. Não importa o que você faça para as pessoas, algum dia
elas vão agir com você com ingratidão. E eu falo isso porque eu já provei muito disso. Muito. Mas sabe qual que tem que ser a nossa postura com relação a estes, que muitas vezes você faz o bem e eles pagam o bem com o mal? Ao invés de te fazer o bem, eles estão te fazendo o mal. Ao invés de eles falarem bem de você, eles estão falando mal. O que você faz com esse? Senhor, manda fogo na cabeça dele agora, chacoalha ele de pé para o ar, mata ele, Jesus. É isso que você tem que fazer? Esse não é o Espírito de Cristo. Oh, Jesus, perdoa eles. Eu sei que eu preciso chegar ainda nesse nível, porque às vezes eu ainda sou como Tiago e João. Eu falo, oh Deus, pega na gargantinha dele, faz umas cócegas. Eu sei que eu ainda preciso crescer muito em Deus. Mas o meu desafio aqui para você nessa noite é de nós orarmos por aqueles que têm nos perseguido. Quantas pessoas às vezes têm nos difamado? Uma vez, quando nós estávamos ali em Guaraí, levantou-se um líder lá, nós levantamos ele, um rapaz que a gente confiou muito. De repente ele se engraçou com outra mulher, ele já era casado. Engraçou com outra mulher e queria que nós fizéssemos a bênção, né? Celebrássemos o casamento dele. Eu falei, irmão, cria vergonha na sua cara. Você já é casado, você tem filho. Toma postura. Imagina se eu vou abençoar o que Deus não abençoa. Imagina se Deus está feliz em você largar sua mulher para ir com outra só porque é mais nova. Cria vergonha na sua cara. Falei para ele isso umas 50 vezes. Sabe o que ele fez? Saiu falando mal de mim para toda a igreja. Esse pastor não abençoa ninguém. Ele fala que nós somos abençoados, mas foi me amaldiçoar. Amaldiçoou meu relacionamento. Minha mulher não queria ir comigo, agora eu arrumei uma que quer e ele não quer abençoar. Sabe o que acontece? Pessoas que já me conheciam há tantos anos, andavam comigo há tantos anos, levaram em consideração a palavra de alguém que estava indo na prática do pecado. Levaram mais em consideração a palavra deles do que o que eu estava falando. Nós tínhamos quase 100 membros na igreja. Desses 100, 60 saíram por causa dessa situação. 60. Nós ficamos com 30 pessoas. Sabe o que foi a minha postura? Eu falei, Senhor, apenas gera a paga com relação à mensagem, porque eu estou pregando a mensagem do Evangelho. Zela pela tua igreja, porque ele fez mal para a igreja. Mas o que ele fala de mim, leva em conta, leva em consideração.